mensagem da tarde, né? Está em Ezequiel capítulo 36. Profecia feita aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: monte de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão a nossa herança. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor Jeová, visto que vós assolaram e devoraram em redor, para que ficasse feito uma herança do resto das nações. Andais arrastados por lábios paralelos, pela infâmia do povo. Portanto, ouve, ó monte de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, aos montes, ao onteiro, às correntes e aos vales, e aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram em rapina e escânio para o resto das nações que estão ao redor delas. Olha nessas enchentes, quanta cidade foi destruída, né? Quantas pessoas, louvado é o nome do Senhor. Então vamos nós ouvir a palavra da verdade, a palavra do Senhor, né? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, certamente no fogo do meu zelo farei contra o resto das nações, contra todo o Edom que se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma para ser lançado à rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos onteiros, e às correntes e aos vales. Assim diz o Senhor Jeová, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levantaste sobre vós o opróbrio das gentes. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eu levantei a minha mão para que o gentio que estão ao redor de vós leve o seu opróbrio sobre si mesmo, mas vós, ó monte de Israel, vós produzirei os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir, porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, e toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens, animais sobre vós, e eles se multiplicarão, e fortificarão, e vós farei habitar, como dentes farei ao vosso estado melhor do que nos vossos princípios, e saberás que eu sou o Senhor. Então, se a gente voltar para o Senhor, Ele vai reconstituir os lugares assolados e destruídos, mas vamos buscar a face do Senhor e a palavra dEle, né? Louvado é o nome do Senhor. E farei andar sobre vós, homem, e o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serei a sua herança, e nunca mais o desfilhará. Assim diz o Senhor Jeová, visto como vós diz, tu és uma terra que devora os homens, és uma terra que desfila os seus povos. Por isso tu não devorará mais os homens, nem desfilhará mais os teu povo, diz o Senhor Jeová. Farei que nunca mais se ouça em ti a afronta do gentio, e não levará mais sobre ti o opróbrio da gente, e nem mais desfilhará a tua nação, diz o Senhor Jeová, né? Se a gente se agarrar a buscar, as pessoas que nos afrontam não afrontará mais, porque hoje a luta, gente, não é nós que lutamos, nem guerreamos, é o nosso Criador, né? Tô aqui nessa tarde de domingo, né? No fundo da minha residência, mas o meu Senhor estará em todos os lugares que eu enviar.
Restauração de Israel. O que é restauração? Vamos saber agora. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações e com as suas imundícias de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que contaminaram, né? A vida só ficou Deus para tirar, né? Então a palavra de Deus, nós temos que honrar. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida por nós. Só Ele pode tirar pecado, só Ele pode perdoar pecado e só Ele pode dar a devida recompensa de cada um. Os espalharei entre as nações e foram espalhados para as terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu julgarei. A pessoa hoje em dia, né, louvado é o nome do Senhor, que tem conhecimento do Senhor, né? A própria Bíblia está falando que eles pegaram as imundícias e levaram para a palavra, para a casa de Deus, né? Não se respeita mais, não dá legalidade a ser respeitado diante do poder de Deus. Muito faz chacóia, piada. Só que o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, ele ainda continua a namorada santa dele. Chegando as nações para onde foram profanar o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra, mas eu o poupei por amor de meu nome, que a casa de Israel profanaram entre as nações para onde foi. Dizem, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaram entre as nações para onde vós foste. Não é pelo nosso merecimento que o Senhor vai derramar nossas bênçãos, não. É para que a palavra dele não se caia ao chão e não saia envergonhada, né? E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaram no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vós tomarei dentre as nações, vós congregarei de todos os países, e vós trarei para a vossa terra. Glória ao Pai, glória ao Filho. Eu creio nas promessas que o Senhor tem me prometido. Hoje, né, é 2 de janeiro de 2022 e eu creio nas promessas. Estou aguardando as promessas há 9 anos para a honra e glória, que fez agora em dezembro, que eu estou na presença do Espírito Santo de Deus. E então espalharei água pura sobre vós e ficarei purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vós purificarei, e vós darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o vosso coração de pedra da vossa carne, e vós darei um coração de carne. Tem muitos que têm coração de pedra. O povo de antigamente, louvado é o nome do Senhor, né? Era um povo mais ardio, um povo que não tinha carinho e não tinha como dar carinho, né? Para as pessoas, para os filhos. Hoje, para a honra e glória, os filhos têm toda a sua liberdade e não executa essa liberdade que o Senhor concede, né? Às vezes. Vós darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vós darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andais nos meus estatutos, e guardais os meus juízos, e o observará, né? Então ele diz, louvado, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andais nos meus estatutos, e guardais os meus juízos,
e vós observais, e habitarei na terra que eu vos dei a vossos pais, e vós me serei por povo, e eu vós serei por o Senhor, né? Nós só tem que buscar Ele, honrar Ele. Tá escurecendo, né? Não é fácil a minha leitura aqui, porque os lugares aqui é escuro, mas eu dou o melhor, quero fazer o melhor de mim, aleluia. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vós serei por Senhor. Vós livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não terei fome sobre vós. Vós livrarei de todas as vossas imundícias, chamarei o trigo, e multiplicarei, e não terei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e as novidades do campo, para que nunca mais receba o opróbrio da fome entre as nações. E então vós lembrarai dos vossos maus caminhos e das vossos feitos, que não foram bons, e terei nojo em vós mesmo das vossas maldades e das vossas abominações. Quando cair na real, né? Todo mal, toda a imundícia que já foi praticada, né? Tá muito calor. Amém, glória a Deus por isso. O fogo do Espírito Santo de Deus. Aqui, quando a pessoa cair na realidade, vê tudo que foi perdido, né? Mas tudo é no tempo do Senhor, eu creio em nome de Jesus. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório, vós seja envergonhai-vos e confundi vós pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que seja habitada a cidade e seja edificado os lugares devastados, né? Aonde passou a ira e o furor de Deus, Deus vai voltar consertando e colocando no lugar. É só a gente se arrepender de nossas maldades, né? E cumprir aquilo que Deus tem prometido em nossas vidas. A terra assolada se levantará. A terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos que passavam. E dirão, essa terra assolada ficou como um jardim de Édom, a cidade solitária e assolada e destruída, então fortalecida e habitada, né? Aquela pessoa era assada, frita e cozida, hoje Deus transformou para a honra e glória, aleluia, glória a Deus, né? E então saberás as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantando o que estava devastada. Eu, o Senhor, o disse e farei. Assim diz o Senhor Jeová. Ainda por isso me pedirá a casa de Israel que ele faça multiplicar-lhes homens como um rebanho. Como um rebanho santificado, como um rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim a cidade deserta se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia, né? Tá um pouco puxado porque aqui tá muito escuro, aleluia, glória a Deus, mas a palavra começou em Ezequiel 36 até o versículo 38, se os irmãos quiserem e tiver paciência, né, de meditar no que a palavra tá falando. Então, Israel, você precisa acordar e se levantar, porque a salvação é individual. Cada qual vai ter que buscar a sua, como eu venho buscando a minha, para honra e glória. Não quero saber de julgamento humano, porque o humano não pode me dar minha recompensa, não pode dar meu galardão e nem minha salvação. E estou aqui, mulher que tem fé, enfrenta a multidão. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.